Boa noite, jovens, amigos e amigas. Que Deus e a Jurema Santa e Sagrada vos abençoe imensamente, nos abençoe imensamente. Aqui estou. É difícil aparecer por aqui, né? Pelo TikTok. Na verdade, tem sido difícil para mim realizar live, seja no TikTok, seja no Instagram, seja no YouTube, mas na medida do possível vamos avançando. Tá? Esta live, na verdade, deveria ter ocorrido semana passada. Entretanto, não tive como. E aí, aqui estou agora, tá? Eu gostaria de conversar com vocês sobre livros e magia, tá? Na verdade, livros importantes para toda aquela que tem interesse em estudar ciências ocultas, estudar alta magia, magia cabalística, tá? Magia indígena e cabocla, mas, na verdade, essa era a minha intenção original, tá? Ao pensar esta live. Entretanto, devido aos processos ligados às necessidades de sobrevivência, senti de fazer uma coisa mais simples hoje, tá? Como boa parte das pessoas que me seguem aqui no TikTok e em outras redes sociais tem interesse no Catimbó Jurema, então vamos conversar sobre o Catimbó Jurema, tá certo? Quero agradecer a presença de cada um e cada um de vocês. Tá? Então é o seguinte, a ideia é conversarmos sobre alguns livros e conversarmos em paralelo, tá? Sobre o Catimbó Jurema. Quero dizer, existe alguma relação que envolva a prática do Catimbó Jurema e o estudo literário, o estudo bibliográfico de determinados textos? É claro que existe. Tá? Deixa eu tentar ser ainda mais objetivo. Há um tempo atrás, eu estava conversando com um amigo, que também é juremeiro, salve a força dele, e ele chegou para mim, tendo como base as experiências pessoais que ele havia vivenciado, e falou assim para mim: Rômulo, a Jurema gosta quando a gente estuda. Então eu falei: rapaz, realmente, a Jurema gosta quando a gente estuda. Vejam bem, antes de conhecer o Catimbó Jurema, eu conheci o Catimbó Jurema na presente encarnação por volta de 2005. Antes de conhecer o Catimbó Jurema, desde minha infância, eu vinha estudando ciências ocultas, tarô, cabala, magia cerimonial, rosacrucianismo, teosofia, tá? E quando eu conheci o Catimbó Jurema, que passei a vivenciar a tradição e posteriormente me tornei sacerdote juremeiro, mestre de Jurema, com a graça de Deus, eu entendi o porquê que Deus, a divindade e o grande Munhangara havia me feito estudar tanto, havia me feito pesquisar tanto e me faz estudar tanto ainda hoje. Tá? Quanto mais embasamento estrutural, quanto mais conhecimento, quanto mais intelecto você possuir, mais longe você irá. Dentro de uma ciência tão fina, tão antiga, tão poderosa, tão rica, como é a ciência da Jurema Santa e Sagrada. Tá? Não estou desmerecendo os juremeiros do passado de modo algum. Tá? Vejam bem, nós estamos... Minha formosura linda. Nós estamos em uma outra situação. Tá? Obviamente, nas sociedades ágrafas, as antigas sociedades dos povos juremeiros, tá? Do passado remoto, em que não havia escrita, pelo menos escrita conhecida por nossa geração atual, os modos de transmitir o conhecimento, os modos tradicionais de transmitir o conhecimento eram outros. Tá? Para aquele tipo de sociedade, os modos tradicionais de transmitir conhecimento funcionavam plenamente, tanto que a ciência permaneceu viva até os dias de hoje, né? E boa parte do tempo por conta dos modos tradicionais de transmitir conhecimento. Tá certo? Fossem escritos ou não. Tá? Mas hoje nós temos uma arma poderosa, uma ferramenta poderosa, que é a leitura. Então, qual o mal que há em tomar nota de determinados tipos de conhecimento e transmiti-los por via escrita? Obviamente, dentro de nossa tradição, dentro de nossa religião, existem elementos que só são tradicionalmente transmitidos através da oralidade. Tá? Mas eu não vejo problema em conhecermos
o Catimbó Jurema, mesmo que parcial e limitadamente, tá? Parcialmente e de modo limitado, através de textos. Existem textos clássicos importantes a todo pesquisador, a toda pesquisadora que tem interesse em conhecer com mais profundidade o catimbó. Tá? Então, eu vou sugerir aqui a leitura de 2 livros para quem tem interesse em realizar estudos e mergulhar com cada vez maior profundidade nessa tradição que nós hoje chamamos Catimbó Jurema, Jurema Sagrada, Jurema Catimbó, culto aos senhores mestres. Tá? Mas antes disso, vejam bem, acompanhem bem meu raciocínio. Durante muitas décadas, o Catimbó Jurema permaneceu uma tradição marginalizada, à margem da sociedade. Mesmo quando nas universidades foi despertado o interesse pela pesquisa sobre as religiões de matriz afro e afro-brasileira, o Catimbó Jurema permaneceu sendo uma tradição marginalizada. Tá? Muita coisa foi escrita sobre Umbanda. Muita coisa vem sendo escrita sobre Umbanda. Muita coisa foi e vem sendo escrita sobre o Candomblé. Todo respeito a essas 2 tradições, tá? Mas vejam bem, apenas de 15 anos para cá é que uma quantidade considerável de pesquisadores tem depositado seu interesse sobre o estudo antropológico, historiográfico e religioso do Catimbó Jurema. Tá? Para alguns autores do passado. Tiro o chapéu para cada um desses pesquisadores que, em um período em que as religiões de matriz afro-brasileira eram muito marginalizadas e diabolizadas e condenadas, esses pesquisadores tiveram a ousadia de escrever sobre essas tradições. Tá? O Roger Bastide, o Luiz da Câmara Cascudo, o Mário de Andrade, dentre outros pesquisadores, tá? Mas pouquíssimos desses que nos precederam na pesquisa e investigação sobre as tradições de matriz africana e afro-brasileira, pouquíssimos deram uma atenção considerável ao Catimbó Jurema. Tá? Dentre esses pesquisadores do passado, como sempre, Luiz da Câmara Cascudo se destaca. Vale a pena estudar esse livro do Luiz da Câmara Cascudo, Meleagro. Tá? Sugiro a leitura do Meleagro. É a 5ª vez que eu estudo esse livro. Muito provavelmente irei estudá-lo outras 5 vezes. Tá? Porque aqui não dá para ver, mas ele está todo comentado. À medida que eu vou estudando o Meleagro, eu vou tecendo comentários sobre o que eu vou lendo. E sempre que eu leio esse livro, eu encontro novas informações e faço novos apontamentos, porque Luiz da Câmara Cascudo, o maior folclorista da história do Brasil, tá? Passou simplesmente 21 anos pesquisando para escrever esse livro aqui. O que você encontra no Meleagro é uma síntese de 21 anos de pesquisa sobre o catimbó. Tá? Obviamente, quem é juremeiro sabe que em um ou outro ponto, Luiz da Câmara Cascudo foi inexato. Todo respeito ao grande mestre Cascudo. Tá? Mas, no mais, o livro é uma obra-prima para quem quer conhecer o catimbó. Até o presente momento, eu considero Meleagro o melhor livro que eu li sobre Catimbó Jurema. Muito obrigado, meu amor. O melhor livro que já li sobre Catimbó Jurema. Tá? É hoje um livro esgotado. Talvez você encontre algum exemplar no estante virtual, no site Estante Virtual. Tá? E aqui em Natal, estado do Rio Grande do Norte, lá na Casa de Câmara Cascudo, você ainda encontra uns 5 ou 6 exemplares. Tá? Houve uma época que esse livro aqui custava R$ 1,99 e ninguém queria. O povo faz pouco do que de fato é nosso. Nossa tradição, nossa religião. Catimbó Jurema, a religião do Nordeste brasileiro.
Tá? Hoje é um livro raro, certo? Então, se você tiver a sorte de encontrar Meleagro, de Luiz da Câmara Cascudo, guarda com carinho, tá certo? É possível que você encontre em PDF, tá? Mas, particularmente, não sou muito chegado à leitura em PDF, eu até faço, tá? Mas não gosto muito, não. Cansa a vista, não estou acostumado, eu gosto de sentir o texto assim, tá? Então, dá uma olhada aí, ó, repetindo, sugestão para quem quer começar a estudar o catimbó Jurema. Ah, mas catimbó é uma ciência que só se aprende em terreiro. É claro, a prática do catimbó e determinadas vivências só vão ser realizadas e assimiladas e apreendidas no contexto do terreiro ou no contexto da aldeia. Tá certo? Mas aqui eu estou sugerindo o seguinte, o estudo da história e das características da tradição. Quando você conhece com profundidade a história da tradição espiritual ou religiosa, da qual você faz parte, você ganha muito mais firmeza no seu caminhar. Tanto no seu caminhar dentro da religião, quanto no seu caminhar pela sociedade. Tá? Viva os Catimbozeiros. O nome do livro, o livro se chama Meleagro. Tá? Meleagro. O autor é Luiz da Câmara Cascudo. Repetindo, para quem não tem acesso a um terreiro de Catimbó Jurema, para quem não tem como interagir, dialogar com um juremeiro, que de fato conheça a tradição, tá? Os primeiros passos no estudo do catimbó podem ser dados através do Meleagro de Luiz da Câmara Cascudo. Tá? Todo respeito aos demais irmãos e irmãs que dizem para mim que não vale a pena ler esse tipo de livro. O importante é você estar em um terreiro. Vejam bem, se você quer conhecer a Jurema de fato, você vai precisar entrar nela. Não dá para conhecer a Jurema sem entrar nela. Tá? Mas sem sombrar de dúvidas, tá? Conhecer, estudar o Meleagro é uma forma de tocar na Jurema. Tá? Vale a pena demais. Entretanto, o culto a Jurema, como nós o conhecemos nos dias de hoje, como ele se encontra organizado nos dias de hoje. Então, no culto a Jurema, nós encontramos diversas famílias juremeiras, diversas ramas de Jurema. Algumas dessas famílias possuem elementos ritualísticos que outras não possuem. Algumas dessas famílias têm concepções distintas umas das outras. Vou dizer por quê. Vejam bem, antes da colonização do território brasileiro ter início, aqui no Nordeste já se encontrava várias nações indígenas que cultuavam a Jurema. Várias. Tá? Cada uma dessas nações cultuava a Jurema através de sua própria cosmovisão. Ninguém pode dizer, etnia tal, os Tarariu cultuavam a Jurema de modo errado. O modo correto de cultuar a Jurema é o modo dos Xumimi. Não, o modo correto era o modo dos Potiguara. Não existe isso. Cada nação indígena cultuava a Jurema de acordo com a sua própria cosmovisão. Então havia ritos comuns que, independente das diferenças culturais, eram praticados, tá, por todas essas nações. E havia ritos que não eram. Certo? Então, desde as origens, digamos assim, tá, já o culto a Jurema existe, certo? Mas existe de modo aproximado, mas não idêntico. E aí, quando o período colonial tem início, tá, que os portugueses invadem o território brasileiro, e a Igreja Católica Apostólica Romana passa a aldear índios e a, de certa forma, governar esses índios através dos aldeamentos, nós temos aí a aproximação, sob a tutela da igreja cristã, de uma igreja cristã, nós temos a aproximação de etnias diversas. Etnias que antes da colonização eram rivais, por exemplo, a igreja agrupava todo mundo ali, índios que falavam línguas diferentes, justamente para que fossem evitadas alianças para combater a colonização. A igreja propositalmente agrupava índios de línguas diferentes que não se entendessem. Tá? Mas, em linhas gerais, com o passar do tempo, as línguas indígenas foram proibidas,
tá? O índio que falasse sua própria língua era preso, poderia passar 20 anos preso por conta disso, tá? Então as línguas indígenas foram proibidas e a língua portuguesa passou a ser difundida, tá? E aí, resumindo a história, o que é que acontece? Sob a tutela da igreja, as sociedades indígenas que antes, em tese, não se compreendiam nem se alinhavam, passaram a se aproximar umas das outras. E essas nações, à margem da igreja, começaram a trocar conhecimentos espirituais, conhecimentos mágico-medicinais, tá? E aí temos um segundo momento, podemos dizer, do culto a Jurema. Se em um primeiro momento cada etnia cultuava a Jurema de sua própria forma, tá? Nesse processo de colonização e aproximação das etnias, tá? De membros das etnias, as informações foram se trocando e o culto foram sendo trocadas, tá? E o culto a Jurema foi ganhando novos desenhos, novos ritos surgiram, tá? Elementos ritualísticos deixaram de existir naquele momento. E aí nós já temos algo a ser acrescentado aí. A presença cristã por parte dos vários missionários católicos, tá? A presença de holandeses, calvinistas. Em paralelo a tudo isso, a presença de grupos de piratas que vinham aqui e passavam a se relacionar com os índios. Isso tudo durante o período colonial. Tá? A vinda de bruxas e de feiticeiros que eram presos em Portugal e eram trazidos para cá para pagar seus crimes. A vinda de judeus sefarditas que também vieram de Portugal para cá e à margem da sociedade colonial. Junto aos índios, próximo aos índios, à margem da sociedade colonial, o índio ia cultuar a Jurema, os judeus iam praticar cabala, as bruxas iam fazer suas bruxarias, os feiticeiros suas feitiçarias. Tá? E tudo isso aí, ó, se misturando durante o período colonial. É inevitável que outras cosmovisões tenham surgido daí, desse caldeamento, dessa mistura. É inevitável que novos ritos tenham sido agregados aos antigos ritos juremeiros, novas crenças, novas concepções, elementos do catolicismo romano, elementos do catolicismo popular, elementos da cabala judaica, elementos da bruxaria, elementos de feitiçaria, tá? Inevitavelmente, o contato das várias etnias juremeiras com povos adventícios, sem falar dos povos africanos que vieram para o Nordeste sendo escravizados, que foram escravizados junto com os índios, tá? Inevitavelmente, esse envolvimento todo deu origem a outras famílias de Jurema, a outras ramas juremeiras. Certo? E aí? Em uma determinada família juremeira, ao lado do culto a Jurema, se cultuavam os orixás. Ao lado de uma outra família, em uma outra família de Jurema, ao lado da Jurema Santa e Sagrada, eram cultuados anjos e santos católicos. Uma outra família de Jurema aliou as práticas juremeiras da pagelança indígena, elementos de bruxaria e feitiçaria europeia. Em uma outra rama de Jurema, em um outro grupo de juremeiros, ao lado das práticas indígenas próprias da pagelança juremeira, passaram a se fazer presentes práticas de magia cerimonial, o uso ritualístico do pentagrama, o uso ritualístico do hexagrama, a evocação aos espíritos elementais. Já em outra família se cultua santos católicos. E aí? Qual é a Jurema verdadeira, qual é a certa, qual é a errada? Tá? Todas são juremeiras. Esse respeito, essa reverência precisa ser compreendido e exercitado. Tentar resumir a história, tá? Nunca houve uma única forma de se cultuar a Jurema. Desde antes do Brasil ser invadido, do território brasileiro ser invadido, aqui no Nordeste brasileiro, as várias etnias juremeiras tinham sua própria cosmovisão e suas próprias formas de cultuar a Jurema. Tá? Não dá para dizer que o Potiguara está certo e que o outro está errado. Tá? O Tuxá está certo, o Trocá está errado. Não dá para falar isso.
Somos todos juremeiros, desde as origens. Durante o período colonial, a presença de africanos, católicos, protestantes, judeus, bruxas, feiticeiros, os aldeamentos, as guerras contra a escravidão. Isso fez com que surgissem várias famílias de Jurema. O juremeiro se espalhou para sobreviver. Em alguns territórios, o culto a Jurema permaneceu vivo ao lado do culto aos orixás. Em outra família, o culto a Jurema permaneceu vivo ao lado do culto dos santos católicos. Em outra, as famílias juremeiras beberam muito da magia cerimonial cabalística. Em outras, as famílias juremeiras beberam mais da bruxaria do que do catolicismo. Tá? Então existem práticas e concepções espirituais que estão presentes em algumas famílias e nas outras não estão. E aí, quem pode dizer que está certo ou está errado? Ah, fulano está certo porque lá tem tal rito. A Jurema de Cicrano é incompleta porque lá não faz tal coisa. Ah, lá na casa de fulano não tem tombo, então a Jurema dele é incompleta. Não podemos dizer isso, pô. São famílias diferentes, embora todas juremeiras. Cada família dessas passou por um processo histórico próprio, tão forte quanto. Não dá pra gente dizer, ah, a sua Jurema é incompleta, a de fulano é mais completa, porque tem tal coisa, tem que matar tal bicho, aqui não mata. A dele tá errada porque mata, aqui tá certa porque não mata, ou o contrário, aqui tá certo porque mata, a dele tá errado porque não tem. Então o juremeiro tem que se respeitar. As colunas principais da tradição permanecem de pé. Tá? Toda essa cosmovisão gira em torno de um vegetal sagrado que é a Jurema preta. Tá? A coluna principal da tradição, o culto a Jurema, permanece sustentando todas essas famílias independente de suas particularidades. Tá? Independente de se trabalhar com orixá, independente de se trabalhar com Exu, independente de se trabalhar com bruxa, independente de se trabalhar com magia cerimonial, tá? Somos todos juremeiros. Certo? Esse é um ponto importantíssimo a ser compreendido, porque a gente escuta de vez em quando o cara falar, ah, eu nunca vi, citar aqui um exemplo, citar um exemplo, eu nunca vi um mestre arriar num trabalho de Exu, um mestre de esquerda arriar num trabalho de Exu, eu já vi, eu vou dizer que está errado? Eu vi numa casa tradicional, que tinha mais de 50 anos de existência, tradicionalíssima, eu vou dizer que está errado? É claro que não, precisa entender a concepção de sagrado do outro e respeitar, por mais que seja diferente da minha, somos todos juremeiros, tá? Só para citar um exemplo. E aí, ainda há pouco eu sugeri o estudo de Meleagro de Luz da Câmara Cascudo, tá? Esse aqui fala sobre o catimbó dos senhores mestres. Tá? 21 anos de pesquisa. Agora eu vou sugerir outro, um trabalho que foi organizado por um pesquisador chamado Rodrigo de Azeredo Grunewald. Esse aqui, ó, Toré, Regime Encantado do Índio do Nordeste. Tá? Para quem quer conhecer aqui o Toré e o culto a Jurema, como ocorre na contemporaneidade entre diversas tradições, etnias indígenas. Tá? Vejam só, por exemplo, aqui nós vamos encontrar informações sobre o Toré entre os Trucá, vamos encontrar informações sobre o Toré e, consequentemente, o culto a Jurema, uma coisa está ligada à outra no Nordeste, não tem como escapar disso, tá? E o povo Quiriri, o povo Chucuru, Cariri Chocó, os Potiguara, tá? Então esse livro aqui também é um livraço, certo? Eu sugiro o estudo desse livro aqui, ó. Ao lado do Meleagro de Luz da Câmara Cascudo, dá uma estudada em Toré, Regime Encantado do Índio do Nordeste. Você só vai ganhar estudando, ninguém perde estudando, a gente só ganha estudando. Quanto mais você estuda, mais poderoso você vai ficar. Ciente de cada passo que você estiver dando. Por menor que seja o passo, por menor que seja, é um passo firme, porque você sabe como pisar. Você sabe quem inventou a pisada, onde ela surgiu, quando surgiu, tá? Qual é o espírito que a sustenta, certo? Quanto mais você estudar,
mais ciência você terá, inevitavelmente. Certo? Visitando terreiros tradicionais, conversando com mestres idosos, procurando os pajés para trocar uma ideia, aprendendo com os pajés. Há praticamente um mês atrás, deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu lancei esse livro, aliás, foi em dezembro de 2023, tá? Nesse livro aqui eu não apenas cito, não apenas transcrevi, digamos assim, rezas fortes dos antigos catimbós, tá? Não é um livro só de reza. Obviamente, eu sou um pesquisador, além de sacerdote juremeiro, eu sou um cientista, historiador e cientista da religião, graças a Deus. Tá? Então, minha ideia não é ficar copiando e colando rezas antigas, mas realizar um estudo, uma análise das rezas fortes, o que são rezas fortes, quando elas surgem, como elas devem ser praticadas, como elas eram transmitidas antigamente, tá? Por que elas exigem determinados cuidados antes de serem transmitidas, tá? Então, esse aqui é o meu 9º livro, na verdade, né? Coletânea de rezas fortes e antigos feitiços, já está acabando. Tá? Foram apenas 200 exemplares, agora eu devo ter uns 70. Se você tem interesse em adquirir um, entre em contato comigo via direct, tá certo? E aí, sobre o que é que nós encontramos aqui? Ó? Eu coloquei nesse livro algumas coisas preciosas, tanto algumas rezas que você não vai encontrar em livro nenhum, tá? Porque são rezas fortes, que fazem parte da história de minha família de Jurema, e você não vai encontrar isso em canto nenhum, muito provavelmente, tá? Então, algumas eu tive licença para colocar aqui, certo? Coloquei neste livro. Mas o que é uma reza forte? Literalmente, é uma reza, uma oração, uma prece que, acreditamos, está imbuída de uma forma de poder mágico. O que seria poder mágico? A capacidade de movimentar energias e interagir com entidades espirituais, visando a realização, a obtenção de algo aqui no plano físico. Tá? Então, é uma reza tradicionalmente transmitida, certo? Há muito tempo atrás ela nem era escrita, tá? Mas tradicionalmente transmitida, que acreditamos sendo bem empregada, ela possui a capacidade, o potencial, a força de movimentar a realidade aqui no plano tridimensional. Tá? Então, alguém que está de caminho fechado, eu não consigo nada na vida, uma reza forte vai movimentar as energias que vão abrir caminho para o cara passar, abrir caminho para ele ser feliz. A reza forte vai movimentar uma energia que vai proteger o indivíduo de inimigos visíveis e invisíveis. A reza forte vai movimentar o coração de alguém para que esse coração torne-se brando com relação a outra pessoa. Certo? Enfim, e aqui eu coloquei, por exemplo, uma reza bem antiga, a oração dos 7 caboclos, conforme ela foi escrita pela segunda Maria do Acás. É uma ferramenta preciosa, foi publicada em 1938 em um livro chamado Folclore Mágico do Nordeste. Esse livro nunca mais foi reeditado, de 1938 para cá. Tá? Então, a oração dos 7 caboclos, conforme teria sido escrita pela segunda Maria do Acás, é uma obra preciosa. Aqui eu coloquei rezas também dos catimbós antigos, tá? Rezas que pouca gente tem acesso, até se consegue encontrar, tá? Mas quase ninguém dá atenção. Então, por exemplo, a reza para invocar a força das ervas, das raízes e dos frutos, tá? Uma reza para as 7 aldeias reais, uma invocação ao nosso amado rei Malunguinho, salve a força dele. Tá? Aqui eu coloquei também uma reza do século XVIII, foi a mais antiga que eu encontrei. É uma reza que nós utilizamos para descobrir como um feitiço pode ter sido feito para nos prejudicar. Se foi feito com terra, se foi feito com fogo, se foi feito na água. E aí, através dessa reza forte, você muito possivelmente terá um sonho. Através desse sonho, você visualiza. Tem ideia de onde o feitiço foi feito, enfim. Tá? Esse é um livro para quem gosta de catimbó. É um livro que não é meramente teórico, embora eu realize aqui análises desse fato que são as rezas fortes. Tá? Ah, Jurema, salve tua força, meu irmão.
Que Deus e a Jurema Santa e Sagrada vos abençoe imensamente também, meu irmão. Muito grato pela presença, viu? Bem, então, resumindo a história, este aqui é o meu 8º livro, tá? Coletânea de rezas fortes e antigos feitiços. Coloquei aqui também umas rezas do século XVI. Algumas rezas provenientes de bruxas portuguesas e rezas provenientes de padres portugueses, padres europeus, na verdade. Por que eu coloquei rezas de bruxas do século XVI? Justamente porque foi a partir do século XVI que as bruxas que eram presas em Portugal, eram mandadas para cá. A partir do século XVI, para pagar seus pecados aqui, pagar seus crimes aqui. Tá? Então, para que a gente tenha ideia do tipo de reza forte que vinha de Portugal para cá, nos tempos iniciais da colonização do território brasileiro, essas bruxas passaram a conviver com os caboclos juremeiros. Tá? É por isso que algumas orações, algumas rezas fortes, de origem portuguesa, origem muito antiga, vindo de Portugal, encontram-se ainda hoje, embora em fragmentos, no nosso Catimbó Jurema. Tá? Então, se você tem interesse em adquirir um exemplar, certo? Dos 200, acredito que uns 130 já voaram, graças a Deus. Dá uma chegada, me manda mensagem via direct, certo? E aí, bem, em linhas gerais é isso, fazendo um resumo desta live, tá? Eu quero fechar a live com a mesma frase que um irmão chamado Robson Savoldi me disse há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás ele chegou para mim e falou: Rômulo, a Jurema gosta quando a gente estuda. E eu guardei isso no meu coração, tá? Guardei no meu coração. Quanto mais a gente estuda, mais forte, mais poderosos ficamos. Sem brincadeira nenhuma. Tá? Não estou menosprezando os povos ágrafos, até mesmo porque a gente não estuda só lendo e escrevendo, a gente estuda ouvindo, aprendendo a ouvir. Tá? Perguntando, também estamos estudando. A Jurema gosta quando a gente estuda. Alguém perguntou como comprar o livro. Salvozinho, 50 contos, 50 reais. Certo? Tem um outro aqui, chamado Visões de Catimbó. Eu tenho outros, tá? Em formato encadernado. O Visões de Catimbó é uma pesquisa historiográfica. Então eu tenho total reverência aos meus professores e professoras juremeiros de Canguaretama. Tá? Aqui eu falo também sobre o suposto fim dos índios do Rio Grande do Norte, porque durante muito tempo alegava-se que no território do Rio Grande do Norte não existem mais índios. Alegaram, inventaram essa mentira. Na verdade, retiraram o índio do censo, tá? Deixaram apenas o branco, o preto e o pardo. Retiraram o índio quando aqui havia cerca de 7.000 índios. De repente o índio sumiu. Por que fizeram isso? Porque estavam interessados em tomar posse das terras indígenas. Tá? A ideia era afirmar ao governo geral que não havia mais índio no Rio Grande do Norte e as terras aqui estavam abandonadas, devolutas. E aí poderiam ser leiloadas, né? Mas a verdade é que aqui sempre houve índio. Eu conheço vários, inclusive 2 grandes pajés foram meus professores de Jurema, muito feliz e honrado por isso. Bem, esse aqui é um outro, esse aqui, o Visões de Catimbó. Ele é um livro mais quase artesanal, pode ver que ele é encadernado, né? Diferente do Rezas Fortes, por exemplo, que já é uma produção melhor, assim, materialmente falando. Tá? O valor do Visões de Catimbó, com frete incluso para qualquer lugar do Brasil, é R$ 38,00. E aí o Espiritualidade Indígena e Culto a Jurema é outro livro meu também. Tá? Sobre Catimbó Jurema, os que eu publiquei foram Espiritualidade Indígena e Culto a Jurema, no Rio Grande do Norte, Visões de Catimbó, Fumaça de Mato, Canindé Rei da Jurema, Breviário de Feitiçaria Natural, Coletânea de Rezas Fortes e Antigos Feitiços, e agora estou escrevendo Mago Juremeiro, que provavelmente vai sair aí no segundo semestre deste ano. Tá, mas, bem, resumindo a conversa, sugestão de leitura, ó, Toré, Regime Encantado do Índio do Nordeste, Meleagro, de Luiz da Câmara Cascudo, e Coletânea de Rezas Fortes e Antigos Feitiços, tá? É isso, minha gente. Quero agradecer a presença de todos vocês, viu, meus amigos e amigas. Que Deus e a Jurema Santa e Sagrada vos abençoe imensamente. Brevemente reapareço. Mais informações, numa chegada no meu canal,
do YouTube, Arqueologia do Sagrado. Eu deixei lá mais de 100 estudos sobre Jurema, sobre Catimbó Jurema e espiritualidade indígena. Dá uma chegada lá no Arqueologia do Sagrado. Ou então no meu perfil do Instagram, de vez em quando eu posto algo lá também, tá? @Romulo_Guiraúna. Muita gratidão, deixa só ver como é que eu encerro aqui. Até breve. Um abraço, viu? Que Deus e a Jurema Santa e Sagrada nos abençoem sempre.